no Camarão traz análise agora. Primeiramente da partida, transmitida aqui pela Band News FM. Vitória do São Paulo, 2-1 pro Botafogo. Pro São Paulo não valia tanto assim, mas fica aí também como um resultado positivo, pensando na sequência do torneio, né, Camarão? Com certeza, né, Alessandra? Era importante, né, manter essa sequência positiva. O time do Rogério Ceni tem um poder muito grande, né, coletivo, antes de mais nada, mas jogando aqui em casa, no estádio do Morumbi, consegue geralmente se impor diante dos rivais, faz um jogo com muito volume, né, com boa ultrapassagem, presença de jogadores no campo de ataque, enfim, é um time que eventualmente se expõe, mas admite esses riscos, sabe exatamente onde está pisando e consegue produzir boas situações de gol. Fez 1-0 no primeiro tempo, podia ter tranquilamente ido para o intervalo vencendo por 2 ou 3-0, não seria nenhum absurdo, pelas chances reais criadas, né? Especialmente no passe do Caleri diante do erro do Rigoni, que já tinha feito o primeiro gol, né? Num cruzamento do lado direito, a bola passou por toda a extensão da área, o Igor Gomes ainda tentou atacar a bola, acabou atrapalhando, né, a leitura do goleiro David, que nada pôde fazer. O goleiro David, que seria muito importante para trazer o Botafogo de volta para o jogo. No segundo tempo, São Paulo, mesmo sem grande intensidade, né, sem grandes possibilidades, ali na maciota, conseguiu chegar com chances para fazer o 2-0, acabou tendo a chance, mas desperdiçou, num pênalti que para mim não houve penalidade máxima no lance envolvendo o Thales Costa e o defensor da equipe do Ituano, do Botafogo, perdão, o Joaquim. Para mim ele não comete a penalidade máxima, mas isso não acabou impactando no placar graças à defesa do goleiro da equipe visitante. O que impactou de fato no jogo foi a reação do Botafogo, né? Que foi à frente e conseguiu incomodar demais esse lado esquerdo da defesa do São Paulo com Wellington e especialmente com Miranda, né? Um jogador veterano, vitorioso, enfim, tem um currículo absurdo, mas nem de longe lembra o Miranda dos melhores momentos de São Paulo, de Atlético de Madrid, enfim, de seleção brasileira. Ele sucumbiu diante do Bruno, que teve possibilidades de fazer um empate antes do gol produzido pelo Jean Vitor no minuto 21. Tirombaço de média distância, o Thiago Couto, jovem São Paulino que teve uma participação importante em muitos lances, acabou não podendo fazer nada. Dali pra frente, São Paulo perdeu absolutamente o controle do jogo, né? Passou a ficar incomodado bastante, teve a chance até de sofrer a virada e num lance isolado no momento em que o Botafogo estava acreditando na possibilidade da virada, precisava desse resultado para conseguir a vaga do Ituano, que estava empatando com a Ponte Preta, acabou sofrendo o 2-1 numa jogadaça, né, coletiva também, com balanço, né, de um lado para o outro, começando do lado esquerdo, chegando por dentro, o corte do Alisson, a finalização, a ótima defesa do David e no rebote, esse ser iluminado chamado Luciano, né, aclamado pelo torcedor, colocou a bola para o fundo da rede. Uma vitória grande, como a gente disse, importante, pela questão contextualizada. São Paulo tem quartas de final pela frente, tem uma semifinal depois, se avançar, justamente, podendo enfrentar um grande rival, tendo a chance de jogar no estádio do Morumbi. Claro que depende, né, de uma oscilação corintiana, que joga amanhã, fechando essa participação na primeira fase, mas o São Paulo conseguiu mais uma vez se impor jogando diante do torcedor aqui no estádio do Morumbi. Foram muitos jogos em sequência aqui na Casa São Paulina, mas hoje tivemos aí mais de 20 mil pessoas, num sábado chuvoso, num jogo que não tinha tanta valia assim. E quem veio certamente aproveitou bastante, curtiu esse momento, porque é bastante gostoso ganhar, ainda mais com um gol feito nos minutos finais. Agora, Camarão, um olhar sobre o Botafogo, né? O Botafogo, de certa forma, ele decepcionou pelo primeiro tempo mais do que o segundo na partida de hoje. E que avaliação você faz da campanha? O Botafogo termina com 18 pontos na terceira colocação. O Ituano acaba sendo classificado no grupo C junto com o Palmeiras, mas 18 pontos que, por exemplo, garantiriam a ele a classificação no grupo B, à frente do São Bernardo, no grupo A, à frente do Guarani e também no grupo D, à frente do Santo André. Exato, o que mostra a aberração que é esse modelo da fórmula do campeonato, né? Eu particularmente não aprovo você enfrentar os adversários das outras chaves, né, e não da sua. Então você compete com quem você consegue superar em pontos, você não vê isso refletido na sua chave, porque invariavelmente você pode cair numa chave poderosa como essa, né? Que tem só o Palmeiras, o time talvez mais difícil de ser batido na atualidade, um Ituano que é uma força do interior, assim como
como o Mirassol. Duas equipes que despontam em divisão de acesso do futebol brasileiro nos últimos anos. E o Botafogo é um clube, né, que tenta se reinventar administrativamente, passa por um processo e fez uma campanha muito boa, né? Como você disse, se classificaria se estivesse, né, claro, num exercício hipotético em qualquer uma das outras chaves, mantendo essa pontuação. Lamentavelmente não aconteceu. Acho que dá para tirar alguma coisa de interessante. Há jovens valores, um trabalho, né, conduzido pelo Leandro Zago, que é um cara da área acadêmica, mas tem um grande potencial para crescimento. É um jovem, mas com ideias muito boas. Eu particularmente gosto bastante do trabalho do Leandro e o acompanho há muito tempo, desde lá atrás, quando era assistente técnico no Corinthians, né? Trabalhou durante muito tempo com um cara que é referência na área acadêmica do futebol brasileiro, Rodrigo Leitão. Eles que compõem ali a organização de cursos da CBF, enfim. E o Leandro, ele conseguiu despontar na carreira, fez trabalho de base no Atlético Mineiro, passou pelo Corinthians, teve recentemente uma experiência no Joinville, não tão positiva, e agora no Botafogo tenta dar um ganho a este time que demonstrou reação. O Botafogo, em muitos momentos aqui no segundo tempo, teve chance real de se classificar à fase mata-mata. Acabou ficando fora, mas tenho certeza de que sai de cabeça erguida. E o destaque, não apenas pelo gol, mas pela grande competição. O Jean Vitor é um ótimo lateral esquerdo. Vale a pena, Alessandro, times aí que precisam de laterais esquerdos observarem com atenção o Jean Vitor, que me parece ser um jogador de bom potencial, de grande crescimento. Como disse o Reni Ravanelli no meu Zap, ele falou o seguinte: ô Camarão, meu lateral esquerdo deveria jogar como 10, porque ele é craque do time. Tá bom? Tá bom? Reni Ravanelli, que certamente sai satisfeito, né? Com ou como toda ele a temporada. disse, né? O meu 10 veste a 6. O meu 10 veste a 6, né? Porque o meu pilar de construção joga na lateral. É isso. Ele que me mandou mensagem lamentando, perguntando: Camarão, mas não foi falta naquele lance que os jogadores reclamaram, né? Porque houve uma espécie de um tumulto aqui, né? Os jogadores do Botafogo não quiseram nem reiniciar a partida. Demorou um pouquinho assim. Vão lá, olha no VAR, olha no VAR. Não houve falta do Alisson na jogada de construção do gol do Luciano. Então o Alisson começa a jogada driblando a marcação, e quando ele dá um tapa, há um choque dele com o jogador, se não me engano, o Felipe Souto, camisa 8. Mas para mim um lance absolutamente normal, uma consequência de uma jogada em que ele chega antecipadamente, dá o tapa na bola e aí depois tem um confronto, mas absolutamente nenhum motivo para questionar o entendimento da arbitragem, né? Que para mim só não ganha uma nota 100% boa porque se equivocou no momento de ir ao VAR, condicionada ao VAR mudar a marcação de campo. Para mim não houve pênalti para o São Paulo, mas o Nicão acabou desperdiçando a chance. Camarão, para finalizar, Ponte Preta e Novo Horizontino. Novo Horizontino já se sabia que jogaria a Série A2, Ponte Preta rebaixada hoje. Sua avaliação sobre os rebaixamentos, mas também já temos definições das quartas de final. O Corinthians vai enfrentar o Guarani, São Paulo enfrenta o São Bernardo, esse jogo já se sabia que seria esse o confronto. O Palmeiras vai enfrentar o Ituano e o Bragantino vai encarar o Santo André na próxima fase. Que avaliação você pode fazer desses duelos da próxima fase do Campeonato Paulista? Vamos lá. Falando especificamente dos rebaixados, me surpreende mais a queda do Novo Horizontino do que da Ponte Preta, sinceramente. Ponte Preta vem de trabalhos muito ruins em divisão de acesso do futebol brasileiro, enquanto o Novo Horizontino vem num trabalho de ascensão, né? É um clube que, ao contrário da Ponte Preta, vem buscando qualificar sua administração, vem tendo boas respostas, tanto no ambiente estadual quanto no ambiente nacional, e a Ponte é o contrário, né? É um time que degringola na Série B, não consegue jogar bem a competição direta de acesso no futebol nacional e fez uma campanha pífia no campeonato, né? Apostando mais uma vez no Gilson Kleina, demitindo esse treinador no meio da campanha, enfim. Nada deu certo no time da Macaca, que acabou sendo batido em muitos jogos importantes recentemente. Em relação aos classificados, também poucas surpresas, né? O Guarani em algum momento flertou com a perda da vaga, time que foi eliminado recentemente da Copa do Brasil, foi um baque muito grande, né? Para o pessoal de Campinas, especialmente por lado verde da força, né? Que agora finaliza, imagina, né? A alegria do lado alviverde, o Bugrão. Ele avança a fase mata-mata e vê a grande rival ser rebaixada da Série A2 do Campeonato Paulista, então hoje festa na metade verde de Campinas. Mas o Guarani em muitos momentos oscilou. É um grupo em que a Inter de Limeira fecha, inclusive com os mesmos pontos, né? Se não estou equivocado, 14, né? Exatamente. Perde no saldo, menos... Exato. Não, o Guarani tem mais vitórias, né? 4-3, né? Exato. A diferença basicamente é essa, além do saldo também, né?
Não, saldo não. Saldo chega. A diferença são 4 vitórias pro Guarani e 3 para a Inter de Limeira. Exatamente. E assim, o Guarani, ele é um time que pode invariavelmente enroscar pro Corinthians num jogo isolado na Neoquímica Arena, quinta-feira que vem, né? A não ser que a Federação Paulista reinvente de novo, mas tudo leva a crer que vai ser na quinta-feira Corinthians e Guarani. Corinthians é favorito jogando em casa, mas o Guarani acho que tem possibilidade de eventualmente incomodar o Corinthians. É um Guarani mais enfraquecido em relação àquele que fechou a Série B do ano passado, inegavelmente. No grupo B, São Paulo e São Bernardo, o Bernou, ele fez uma competição, digamos assim, estável, né? 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. É um time que foi melhor do que a Ferroviária e que o Novo Horizontino, por motivos óbvios, né? Inclusive acabou sendo rebaixado. Mas acho que o São Paulo jogando em casa dificilmente vai ser surpreendido. Sinceramente, em um jogo tudo pode acontecer, aquele papo todo, mas é muito improvável que o São Paulo perca essa vaga para a semifinal. Palmeiras e Ituano da mesma maneira, né? Não pelo fato de o Ituano ser um time ruim, longe disso. Aliás, é um trabalho muito bem feito também. Nesses times do interior de São Paulo é um dos grandes trabalhos o do Ituano, só que encarar o Palmeiras no Allianz Parque, repito, é o grande desafio para qualquer time das Américas hoje. Palmeiras jogando no Allianz Parque é o adversário mais duro a ser enfrentado por aqui e o Ituano vai ter essa tarefa árdua pela frente. E o último confronto, Bragantino e Santo André. Santo André é um time longe de ser brilhante, compete muito, luta bastante, conseguiu essa classificação, digamos assim, heróica, eliminando o Santos, né, surpreendentemente, num grupo com Santos, Ponte Preta, Bragantino. O Santo André se classificou. Talvez, no papel, olhando para o Santo André, ele seria a figurinha fora do baralho. E não, conseguiu ser carta dentro do jogo e vai disputar essas quartas de final, mas para mim também o Bragantino é favorito. Chance mais de surpresa, em se considerando os times da elite, talvez aqui. Santo André, para mim, pode surpreender sim o Bragantino, a despeito de o time de Bragança Paulista ser ligeiramente favorito. Alessandro. Bruno Camarão, até a próxima.